Curso de bancos de dados, aula 4. Na aula anterior, nós instalamos a extensão MongoDB PHP para que o IS pudesse se comunicar via PHP com o MongoDB. Ele fez uma espécie de ponte e a extensão foi apresentada. Agora aqui, para utilizar o Mongo, nós vamos ter que fazer uso do Composer. O Composer é como se fosse o instalador de extensões do Python, o pip, ou então como o npm, que instala complementos do Node.js. Então teremos que fazer uso do Composer para complementar a instalação do Mongo, né, no PHP, porque senão ele não consegue acessar os bancos de dados, coleções e itens do Mongo. Apenas a extensão fica configurada, mas o acesso não é feito. É como se faltasse o cliente do próprio servidor para acessar um usuário fictício para que ele possa acessar o Mongo. Então aqui está uma script PHP, por enquanto não entrarem em detalhes, mas apenas olhem aqui, existe uma instanciação de um objeto MongoDB Client, ou seja, o próprio servidor, como se fosse um robozinho, ele se assenta e tenta acessar o Mongo para nos devolver dados, para nós que fizemos uma requisição HTTP para o servidor onde reside o PHP. Após a execução disso aqui, é detectado esse erro aqui, ó. A classe MongoDB Client não foi achada no mongotest.php, essa scriptzinha aí. Porque o servidor lá está com a extensão, tá? Está com o vínculo do PHP com o Mongo, tá? Mas ele não tem as rotinas para poder selecionar o banco Mongo, para poder acessar uma base de dados, para poder dentro dessa base de dados acessar a coleção e para dentro da coleção acessar os itens, entendeu? Está faltando o cliente Mongo no servidor onde reside o PHP e onde foi instalada a extensão. Então, nós vamos corrigir isso através do Composer, instalando alguns complementos que o MongoDB precisa. Para rodar o Composer aqui na console, vejam, a console não morreu, ela não morre, né? O Node.js, ele ressuscitou a console, aí todo mundo foi atrás. Para que isso rode, eu preciso ter aqui na raiz da aplicação, no caso, estou usando indevidamente o netpub www-root, eu deveria fazer uma pasta aqui de baixo, e nele você coloca no início, quando você vai utilizar o Composer, ele não faz isso automaticamente, um arquivinho chamado composer.json com algumas entradas mínimas. Você deixa e à medida em que você for rodando o Composer, ele vai preenchendo isso daqui. Então você coloca, né, o conjunto de abre e fecha chaves e aí parte para utilizar o Composer, ele vai preenchendo isso. Então eu suspeitava que na ligação aí do MongoDB com o servidor tinha alguma coisa faltando. Eu rodei o que? O Composer Update. Tá? É bom que vocês vejam exemplos operacionais. Não vão ficar consultando o manual de Composer não. Tá? Vão me acompanhando aí. E aí ele me deu uma pista aqui, ó, Composer JSON requer monolog. Então, ao rodar isso, ó, eu rodei Composer install monolog. Não sei por que está duplicado aí o nome, né? No futuro nós vamos saber. E aí ele me corrigiu e falou assim, não dê Composer install não, dê Composer require. Porque aí essa é a instrução mais próxima do que o PHP vai conter dentro da script, que é o require. É uma espécie de include que vocês estão acostumados da linguagem C e da própria linguagem PHP. Então eu dei Composer require monolog, ele apresentou as mensagens aqui nessas letras verdes e instalou. E desta forma, aqui no Composer,
ele colocou para nós o monologue e o MongoDB. Então, prosseguimos e nós mandamos mostrar o MongoDB. Aí ele deu aqui uma mensagem de show e tal. Aí me ocorreu de atualizar o MongoDB. A primeira, o Compose Update, é só para ele captar os erros, ou seja, ele vai complementar com aquilo que já tinha no PHP, ele vai complementar com rotinas para o servidor. Eu estou assentado no próprio servidor, então ele vai complementar aí no caminho, no www-root, dentro de uma pastinha, as dependências necessárias. E aí, o que ele fez? Além disso, eu também rodei o Composer Require. Esse update escreveu dentro do JSON. Aqui, ó. Essa entrada MongoDB aqui foi escrita por ele. Tanto é que está na ordem. Ó. Primeiro veio o monologue, que nós verificamos, e depois o MongoDB. Mas ele só escreve lá dentro, para ter uma referência, aí nós temos que dar o require. O require realmente vai trazer a pastinha vendor aqui com as dependências dele. Disso tudo que ele marcou, ó, todos esses pacotes, ó, Jan 85, Pretty Package, MongoDB, o Symfony Polyfill e ainda deu os installs necessários aqui. Bem, então vejamos aqui dentro do www-root a pasta vendor. E lá dentro ele vai criar o autoload PHP, além de botar todas as pastinhas aqui do que ele instalou. Essas são as dependências necessárias. Eu vou ampliar para vocês aqui, para vocês entenderem. Ou seja, a instalação da extensão não é completa, tá? Talvez ele tivesse que vir com tudo. Acontece que isso é atualizado com o tempo e o Composer é esse atualizador, como ocorre no Linux e como ocorre no Windows, que ele roda aqueles KBs todo dia, né? Aquelas atualizações. Então eu vou colocar aqui no IFANView, nosso editor, que vocês já estão acostumados aí de tantas vezes, essa figura para poder ampliar e mostrar para vocês. Também vou mostrar aqui, ó, em que diretório que está. E aí vocês veem, ó, o próprio Composer. Nós fizemos uma instalação do Composer, tá? Consultem na internet como é que vocês vão instalar aí. E eu acho que está na playlist de PHP aqui nesse canal, tá? O Jan 85, o MongoDB, o Monologue, ainda instalou um PSR, o tal do Symfony, e botou autoload.php. E onde é que isso entra? Como é que isso é levado em conta? No nosso fonte nós damos require vendor autoload, tem que botar o pontinho barra para ele saber que é a partir desta pasta daqui. Então vamos executar, né, para vocês verem que o erro é consertado e apresentado o resultado. Agora eu vou explicar o código para vocês verem por que é que apareceu isso tudo aí e relembrar no DB Compass a coleção que nós fizemos, os itens que nós acrescentamos em aulas anteriores, tá? Eu peço que vocês assistam essa playlist aqui em sequência, por favor. Antes de explicar o código, nós precisamos entender os conceitos aí do Mongo. Não chamem ele propriamente de banco de dados. Realmente, aquela instância que você se conecta aqui pelo Compass na porta default localhost 27017, você está se conectando a uma instância do Mongo em algum lugar. Então você pode chamar isso de repositório cluster. Tá? Quando você se conecta a um servidor onde reside um Mongo, um serviço Mongo ou mais rodando, aquilo você está tratando como repositório ou cluster. Dentro dele você pode determinar bancos de dados e em cada banco você tem coleções, que equivale ao nosso conceito de tabelas, e dentro da coleção ou tabela nós temos os itens. Bem, então muita paciência aqui já é pouca. Vamos explicar o código aqui.
Para garantir problemas de apontamento das scripts aqui no servidor, qualquer engano, vocês definem site root como underline, underline, dir, underline, underline. Façam isso, porque nós já penamos bastante. Outra coisa, a gente corria as scripts e ele não apresentava os erros. Havia erros e ele não apresentava. Então, garantam a apresentação dos erros com essas três opções. Iniciate display erros, iniciate display startup erros, erro reporting e all. Como eu expliquei, precisamos carregar o autoload, precisamos dar o composer e tal. Está aqui carregado, todos os complementos residem aí na pasta vendo. Bem, e aí eu dou um echo mongo test só para garantir que veio dessa script. Um engano muito grande que às vezes a gente comete é pensar que a gente está executando uma script e não está. Então, por exemplo, coloca uma versão na frente assim, ó, e vejam se aparece na sua execução. Olha lá, mongo test 1. Agora vem a parte realmente de conexão ao Mongo. Conexão do tipo cliente, a script está executando no servidor. Então, como eu falei, a script está se assentando na frente de um cliente dentro do servidor, dentro do nosso repositório de dados e fazendo com ele a conexão. Tudo que vier agora é desta conexão. Para mostrar sempre o que está acontecendo, a gente coloca isso, ó, um eco nos objetos. Se der algum erro, ele fala assim, objeto não pode ser impresso como string, você retira o eco da sua script. Então vejamos o que ele executou logo após mongo test 1. Ele realmente executou aqui, ó, a string de conexão é uma URL MongoDB. Bem, em seguida nós conectamos, nós vimos que o banco local está disponível, né? Através do dbcompass, nós conferimos aqui, ó, nós temos admin, config e local. Então, nós podemos conectar com o banco local. Outra coisa, nos services, ele desliga o serviço Mongo a cada vez que você dá boot. Então, você tem que chamar services.msc por aqui, correto? Você digita aqui, ó, services.msc e você vê todos os serviços da máquina, ó. O clique correto é nesse local onde tem a engrenagem. E dessa forma você dá um clique direito aqui, procura Mongo e dá iniciar. No início ele está com iniciar em negrito, indicando que você pode dar o iniciar. Bem, então eu coloquei em DB Connection Local, porque eu sei que existe um banco local aqui no nosso repositório. O local não vai entre aspas, ó. Ele é como se fosse mesmo uma propriedade do objeto connection, um método. Bem, aqui está mais para propriedade. Aí eu dou echo no db getDatabaseName para confirmar. Então ele me apresentou lá na tela aqui o banco local. Agora eu dei esse echo tracinhos aqui para a gente saber se realmente nós estamos executando, porque vem um objeto enorme aqui e eu quero saber onde ele começa. Aqui está o objeto cursor. No Java isso é chamado de iterador, no JSP também. No ASP isso não tem nenhum nome. E no PHP seria um iterador, mas não leva esse nome lá dentro. Seria como se fosse um vetor, um array. Bem, e dentro desse cursor vem as propriedades dele. No entanto, ele achou aqui, nós enviamos o filtro, o filtro. Qual é o filtro? É um objeto ortodoxo, né, clássico dele, em que nós demos hash com o código 201. Você se lembra que nós preparamos aqui, o cursor é ache na coleção, dê um find, e a condição que eu quero achar é código 201. Tá? Aqui a setinha leva
é sinal de igual, ou seja, traço duplo. Tá? Digam traço duplo e vocês não vão confundir com igual. E aí eu mandei imprimir o cursor. Bem, aí esse cursor está preparado para um for each e tal. Uma coisa que deve sempre se fazer quando você está aprendendo alguma coisa nova no PHP ou em qualquer linguagem, é mandar imprimir o objeto, como nós fizemos aqui. Me imprime aí esse objeto para eu conhecer ele. E aqui vem, ó, vocês descobrem que ele é um objeto cheio de referências, indicando que houve aí um grande trabalho para fazer essa novidade. Bem, mas agora eu quero focar no conteúdo. Este cursor é devolvido nessa forma aí, que ele chama, que vocês devem estar vendo, ó, devem ter notado. Isso aí é uma espécie de objeto bison. Ele inventou isso agora. O bison. O formato dele, ó, cheio de coleções, objeto com itens, não sei o que, ó. Vejam aqui, ó. Ele tem objetos, ó. Bison. Cada item está dentro deste formato que ele criou aí, que ele personalizou para o MongoDB. Então, eu vou me garantir aqui em relação à resposta no seguinte: eu vou converter isso, o cursor, para algo manipulável pela maior parte das linguagens de programações, que é o array. Então, graças a Deus que ele tem, ó, transformar o cursor em array. Ele tem este método. E aí nós, nesse array aí, ó, vamos mandar ver o código primeiramente. Nós podemos dar um var_dump no array todo, nada nos impede. Então vamos fazer isso. Vocês têm que dar sempre uma inspeção nos resultados intermediários das coisas que vocês fazem, que vocês estão aprendendo nas linguagens. Vejamos se eu salvei. Eu vou omitir cursor, porque ele é muito grande e atrapalha a visualização, atrapalha o nosso controle aqui. Beleza. Aqui está, ó, o array, ele define aqui o conteúdo dentro de um storage e você não consegue acessar isso não. Ele apenas fala que o storage desse resultado aí está todo, ó, documento formato bison, é dele. Então, neste bison você não consegue ver essa propriedade storage não. Ele define e deixa escondido. Então, verdadeiramente, tá, o array com a resposta está aqui. E o id tem essa forma esquisita aí, em que ele define chaves em particular para ele. E depois é que realmente ele começa os itens caretas aqui. Então, vamos começar agora vendo este código. Então, eu vou voltar aqui com o nosso código. Beleza. Tem que comentar aqui, porque o Ctrl Z ele descomentou aqui em cima. Então, realmente, agora vamos ver o código, mostrando a array 0, ou seja, o primeiro item, porque é um cursor, lembre-se, é uma coleçãozinha. Vamos começar a dar o linguajar dele, tá? O cursor voltou uma pequena coleção, então a gente tem que se referir com índices. Já está transformado em array, então eu posso usar índice e essa forma a qual vocês já estão acostumados. Verifico se eu salvei mesmo. Beleza, olha lá. Agora nós estamos com domínio do resultado, tá? Ao invés de usar for each, nós podemos dar listar o array aí com um número, como nós estamos acostumados, né? Tirando o len dele. E agora eu vou dar código e descrito. Apenas coloco um echo br aqui, que é para poder salvar e ficar uma imagem agradável para vocês. E está aí a nossa resposta. Agora nós temos controle sobre a nossa coleção, nosso item, nós sabemos fazer conexão ao repositório. Além disso, vocês sabem ativar o serviço do Mongo lá no service.msc. Vocês sabem fazer uma conexão, tá? Vocês sabem agora pegar o banco de dados, né, com o nome dele, tá aqui.
vocês sabem pegar uma determinada coleção e vocês sabem buscar alguma coisa nesta coleção. Então, está aí para a gente, né, o que a gente precisa. Então, guardem bem esse exemplo, eu vou colocar no GitHub, colocar o link aqui e aconselho vocês a estudarem bastante isso. Agora vocês já estão começando a ter a noção dos nomes de objeto do MongoDB para poder fazer conexão. Se vocês descomentarem aqui esse cursor, vocês vão ver aqui a referência aos objetos que vocês devem ver no help do MongoDB, que são as seguintes. Vejam aqui no produto do resultado. Vocês têm que aprender a ser observadores. Ó, nós temos o objeto MongoDB Driver e entre eles cursor. Temos MongoDB Driver, Query também. Temos Read Preference, não nos interessa muito não. Sabemos nos referir a Server e temos também aqui embaixo ó, o MongoDB Bison Object ID para vocês também poderem estudar. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Tá? Esse aqui é um mundo novo, o MongoDB. Então, eu recomendo que vocês vejam a aula de novo e vejam as aulas 1, 2 e 3 também. Muito obrigado por sua atenção.